Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossas aulas de física, né? Vamos lá, hoje a gente vai estudar estudo analítico do espelho esférico. Então, vamos começar aqui, olha, o desenho que está aqui, ó. Observa que nesse desenho eu tenho representado aqui um espelho côncavo, o da esquerda, e o da direita um espelho convexo. O eixo principal dos dois espelhos de verde e de vermelho, esse eixo da vertical aqui representa a altura do objeto eu vou chamar de y e a altura da imagem eu vou chamar de y'. E as posições do objeto e da imagem no eixo da horizontal que a gente vai chamar de P, distância do objeto, e P', distância da imagem ao espelho. Ok? Outra coisa interessante aqui, olha, o foco, que seria, a gente pode chamar aqui de distância focal, será sempre negativa a distância focal para espelhos convexos ou lente divergente. A gente vai estudar lente também, então estou antecipando aqui para vocês. Então, é sempre negativo para espelho convexo. Observa aqui ó, o espelho convexo da direita. Como o eixo está orientado aqui para a esquerda, olha os valores. O valor, na verdade, do foco não vai estar no valor negativo. Observa que o eixo está aqui. Ó, então, o foco seria negativo. Tá? Já o espelho côncavo ou lente convergente, no caso o espelho côncavo especificamente aqui, no espelho côncavo da esquerda aqui, olha. Então, como o eixo orienta positivo para a esquerda e o foco está justamente nessa posição aqui, observa que para o espelho côncavo ele está numa posição o quê? Cujo valor é positivo. Então, no caso, no espelho côncavo, o foco sempre vai ser o quê? Positivo. Na lente convergente também, mas isso a gente vai ver mais para frente, ok? Bom, vamos tirar aqui o espelho convexo, vamos deixar só o côncavo aqui agora. E vamos fazer um exemplo aqui, ó. Coloquei uma vela aqui, o objeto, vela, e a imagem que foi formada da vela. Então, observa aqui, ó, o y, a altura do objeto, y', a altura da imagem, p, distância do objeto ao espelho, e p', distância da imagem ao espelho, certo? Então, p', distância da imagem ao espelho, vai ser sempre positivo se a imagem ela for real, tá? Se a imagem for real, o P' sempre vai ser positivo. E observa a posição da imagem. A gente tem que analisar o eixo da horizontal de verde. Olha, o valor não, a posição da imagem não está no local onde o valor de P' seria positivo. Não é isso? Então, observa que a imagem aqui é real, o P' é positivo. Tá? Sempre que a imagem for virtual, o P' seria negativo. No caso do espelho côncavo, só quando eu coloco um objeto entre o foco e o centro de curvatura aqui. E aí minha imagem, a imagem que eu vou obter, ela vai ficar do lado direito aqui, olha. Então, nesse caso, o P' seria negativo. É o mesmo caso que acontece com o espelho convexo, certo? Sempre vai me dar imagem virtual, logo o P' vai ser negativo, ok? Outra coisa interessante é o seguinte, olha, a altura do caso do objeto que é o y, aí eu vou analisar o eixo da vertical. Não é um valor positivo que eu vou ter, ó, é um valor positivo. Já a altura da imagem seria um valor negativo. Então, quando a imagem é invertida em relação ao objeto, o que vai acontecer? A altura da imagem e a altura do objeto vão ter sinais distintos. Tá? Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Uma outra coisa interessante aqui é o seguinte, o P, né? O objeto está aqui, o P seria a distância do objeto ao espelho. A gente vai sempre considerar ele como sendo o valor positivo, tá ok? Então vamos lá, continuando. Então, no estudo de espelhos esféricos, a gente, no caso, vai utilizar algumas expressões, tá? E uma delas, a mais importante delas, eu diria até, a equação de Gauss. A equação de Gauss está aqui já definida, né? Não vamos fazer a dedução dela aqui, já está pré-determinada aqui para vocês. Seria, na verdade, 1 sobre o foco, ou seja, o inverso do foco é igual ao inverso da distância do objeto ao espelho, mais o inverso da distância da imagem ao espelho. Então essa é a equação de Gauss. Onde às vezes o enunciado pode vir para vocês o valor do que a gente chama de raio de curvatura. Então como é que você acha o valor desse raio de curvatura?
É só dividir por 2. Então o raio dividido por 2, você vai ter o valor do foco, tá? Que será sempre negativo se o espelho for convexo e será sempre positivo se o espelho for côncavo. Tá? Vamos lembrar disso também, ok? Uma outra equação importante é a equação do aumento linear transversal, que é, na verdade, representada pelo A maiúsculo aqui. O que representa isso, esse aumento linear transversal? Seria o quanto a imagem é maior ou menor que o objeto, certo? E aí eu posso determinar isso de duas maneiras distintas. Menos pelinha sobre P, que seria pelinha a distância da imagem ao espelho, menos pelinha, que é a distância da imagem, pela distância do objeto, que é P. Ou eu posso determinar também pegando a altura da imagem e a altura do objeto. Vamos lembrar que essa altura do objeto e essa altura da imagem podem ser positivos ou negativos, dependendo da posição que, no caso, o objeto e a imagem vão estar, no caso, em relação ao eixo principal. Tá? O pelinha pode ser negativo, esse menos é da fórmula. Tá? Se o pelinha for negativo, obviamente você vai ter uma multiplicação aqui, menos pelinha vezes menos 1, no caso, você vai obter um valor positivo aqui, tá? E o P é a distância do objeto ao espelho. Eu falei com vocês que a gente vai sempre considerar esse valor positivo, né? Então vamos ver algumas considerações com relação ao aumento linear transversal, aqui representado por A no caso, né? Então esse aumento linear transversal será negativo quando a imagem for real. Por que o A vai ser negativo quando a imagem for real? Porque quando a imagem ela é real, ela é formada, vamos colocar aqui, no lado oposto ao objeto em relação ao eixo principal. Então, por exemplo, se o objeto está em cima do eixo e a imagem foi formada embaixo do eixo, o que vai acontecer? O objeto é positivo, a imagem é negativa. Tá? E lembra, toda imagem real ela é invertida em relação ao objeto. Então sempre o A vai ser negativo. Por quê? Porque o A é a altura da imagem pela altura do objeto. É uma das maneiras de calcular isso, né? Então, se um dos dois é negativo, o A vai ser negativo. Ou a altura da imagem ou do objeto, um dos dois é negativo, o A vai ser negativo. Tá? E o A será positivo quando a imagem for virtual. Aí eu tenho até o exemplo aqui, olha. O objeto aqui, ó. O objeto, o valor dele em relação ao eixo Y é positivo. E a imagem obtida também é, no caso, o Y' vai ser o quê? Um valor positivo. Então os dois são positivos. Então, na hora que eu vou determinar o aumento linear transversal, a altura da imagem pela altura do objeto, eu vou obter um valor o quê? Positivo. Tá? O Y, vamos considerar que se eu colocar sempre o objeto do lado de cima, no caso do eixo principal, e a minha orientação for positiva para cima, esse Y ele vai ser um valor positivo. Apesar de estar dizendo que sempre o valor é positivo, aí vai depender da orientação que eu estabelecer para o eixo, né, da vertical. Vai depender se o objeto está do lado de baixo, se está do lado de cima, mas normalmente vai vir um valor positivo para a altura do objeto. Tá? A altura da imagem é y', né? Então essa altura da imagem ela será negativa quando a imagem for real. Isso considerando, né, só para esclarecer bem isso aqui, se a orientação for do jeito que eu coloquei aqui, tá? Então observa que o eixo da vertical que está de vermelho e aqui o eixo da horizontal tá de verde, né? Então, de acordo com a nossa configuração aqui, tudo que tiver acima do eixo de verde aqui, né, que é o eixo principal, para o valor de y e y' vai ser positivo. Tudo que tiver abaixo do eixo principal para o valor de y e y' terá valor negativo. Então, considerando essa configuração que eu coloquei aqui, né, o y' será negativo quando a imagem for real e será positivo quando a imagem for virtual, que é o exemplo que eu coloquei aqui. Olha. O y' aqui, ele é o que? Ele é positivo. Tá? É óbvio que isso aqui não é uma regra, né, gente? É como eu falei, de acordo com a configuração do desenho que eu coloquei aqui, tá?
será negativo o y' quando a imagem for real e será positivo quando ela for virtual, ok? Vamos continuar aqui então. Vamos continuar e para isso vamos fazer alguns exercícios, tá? Vamos lá. Um objeto real de 8 centímetros de altura está situado a 20 centímetros de um espelho côncavo de raio igual a 20 centímetros. Determine, letra A, a distância da imagem ao espelho, letra B, tamanho da imagem. Então vamos começar aqui. Eu quero calcular na letra A a distância da imagem ao espelho, eu quero calcular a pelinha, certo? Dados que eu tenho a altura do objeto 8 centímetros e distância do objeto ao espelho, que é 20 centímetros. Bom, outra coisa, raio de curvatura, ele é 20 centímetros. Então, qual seria o valor do foco? O foco seria 10 centímetros. Por quê? Porque o foco é a metade do raio de curvatura. E observa que ele é positivo. Por que é positivo? Porque o espelho é côncavo. Então, o foco ele é positivo, o raio de curvatura é positivo. Ok? Então, vamos à resolução. Vamos utilizar aqui, no caso, a equação de Gauss para resolver a questão. Ok? Eu tenho o foco, qual o valor do foco? 10. Eu tenho a distância do objeto ao espelho, que no caso é 20, e aí vou calcular o pelinha, que é a distância da imagem ao espelho. Bom, a gente isola os termos com valores aqui, né? E fica na verdade, 1 sobre pelinha eu vou isolar à direita, e os termos com valores eu coloquei aqui à esquerda, certo? E aí eu faço o desenvolvimento matemático, e daí vai resultar em 1 sobre 20 é igual a 1 sobre pelinha. Multiplico cruzado aqui, olha, pelinha é igual a 20 centímetros. Então eu já entendi com isso aqui, sendo pelinha 20 centímetros, que a imagem que eu obtive, que eu vou obter utilizando esse espelho nessa configuração que foi estabelecida aqui, é uma imagem o quê? Real. É uma imagem real, ok? Eu quero saber qual o tamanho da imagem. Bom, então quero saber o valor de y'. Como é que eu posso calcular isso? Equação do aumento linear transversal. Eu vou pegar lá a altura da imagem pela altura do objeto é igual a menos a distância da imagem ao espelho sobre a distância do objeto ao espelho. E daí vamos substituir os valores. A altura do objeto 8, eu obtive aqui o pelinha 20, então substituo aqui, vai dar menos 20 porque a fórmula é menos pelinha. E a distância do objeto ao espelho, 20 centímetros também, que seria o valor de P. Multiplico cruzado aqui, 20 y' é igual a menos 160, logo menos 160 por 20, eu tenho ali a altura da imagem menos 8 centímetros. Observa uma outra coisa que configura que essa imagem é real. Olha o y, que é a altura do objeto, 8 centímetros. Olha o y', qual é a altura? Menos 8, quer dizer, objeto e imagem estão em lados opostos do eixo principal, ou seja, a imagem é invertida em relação ao eixo principal. Para ser mais exato, tem o mesmo tamanho. Então, no caso aqui, a gente tem uma situação que seria, qual situação? Eu coloquei o objeto, no caso aqui, sobre o centro de curvatura, tá? Só para efeito de curiosidade, tá? Vamos para o próximo aqui. No anteparo, a 30 centímetros de um espelho esférico, forma-se uma imagem nítida de um objeto real, situado a 10 centímetros do espelho. Determine a distância focal e o raio de curvatura. Então eu quero saber o que seria a distância focal, o valor de f, e o raio de curvatura. Quais os dados que eu tenho? Eu tenho, olha bem, pelinha, 30 centímetros. Mas por que pelinha é positivo? Porque no caso, eu projetar uma imagem, eu tenho um anteparo e essa imagem vai ser projetada no anteparo, ela tem que ser real. Toda imagem real, ela pode ser projetada. Imagem virtual, não. Então a imagem é real. Então o pelinho é positivo, tá? A imagem é real. A distância do objeto ao espelho é 10 centímetros. E aí vamos à resolução. Então, equação de Gauss, porque eu tenho o valor de P' e de P, daí eu vou calcular o valor do foco, né? Então, o foco eu não tenho, a distância de P,
que a distância do objeto ao espelho é 10 e a distância da imagem ao espelho 30. Daí a gente faz um cálculo matemático aqui, quer dizer, o MMC aqui é 30, 30 por 10 dá 3 vezes 1, 3, 30 por 30 dá 1 vezes 1, 1, e daí eu tenho 3 mais 1, né? Multiplicando cruzado isso aqui, ó, eu tenho 3 mais 1, 4 vezes F, 4F, 30 vezes 1, 30, então eu tenho no final 30 dividido por 4, logo F é 7,5. Ah, esse foco ele é positivo? Tem que ser, porque se a imagem é real, esse espelho é côncavo. O espelho côncavo, o foco ele é positivo. Tá? Vamos para o cálculo do raio de curvatura. Se o foco é metade do raio, o raio é o dobro do foco, certo? Logo, o raio é igual a 2 vezes 7,5, logo o raio de curvatura é igual a 15 centímetros. Vamos para o próximo. Um observador, estando a 20 centímetros de distância de um espelho esférico, vê sua imagem direita e ampliada 3 vezes. Diga qual tipo de espelho que foi usado. Bom, primeira coisa, a imagem é direita. Essa imagem é virtual. Bom, se é virtual, o espelho pode ser côncavo ou convexo, porque o espelho convexo só dá a imagem virtual. E tem uma posição para objeto no espelho côncavo que a imagem também é virtual. Só que um detalhe, o espelho convexo, ele só te dá imagem virtual menor. Então, qual espelho que eu tenho aqui? Espelho côncavo, certo? Entenderam? Imagem 3 vezes maior à direita. Se a imagem é direita, ela é virtual, mas se ela é maior, o espelho convexo não me dá imagem maior, só o côncavo, imagem virtual maior. Então, espelho côncavo, ok? Vamos para o próximo e o último exemplo da aula. Um espelho esférico conjuga de um objeto situado a 30 centímetros dele uma imagem direita 3 vezes menor que o objeto. Determine sua distância focal. Vamos lá, dados. Distância do objeto ao espelho 30 centímetros. Foi dito aqui que a imagem é direita e 3 vezes menor, né? A imagem é 3 vezes menor. Então, eu posso dizer que a altura do objeto é 3 vezes o valor da altura da imagem, que eu vou chamar de x aqui. Então, ó, a altura da imagem eu vou chamar de x. Então, a altura do objeto, 3x. Certo? Então, a imagem é 3 vezes menor. Eu posso dizer, então, também que o objeto é 3 vezes maior, significa a mesma coisa. Tá? Bom, então a imagem é 3 vezes menor, sinal positivo, porque a imagem é direita e virtual. Tá? Bom, a imagem ela é direita. Se é direita, ela é virtual. Ok? Vamos considerar então aquela situação que acima do eixo principal vai ser positivo. Tá? Então a imagem vai ficar acima do eixo principal, então ela vai ser positiva, né? Beleza, então vamos lá, solução. Eu quero calcular então a distância focal, não é isso? Só que primeiro vamos calcular o P', tá? Primeiro a gente calcula o P', porque se eu fosse jogar na equação de Gauss, eu teria duas incógnitas, não daria para calcular isso. Então vamos calcular o P' primeiro, que aí eu vou ter P e P', e daí vou calcular o que seria a distância focal. Então vamos lá. Qual é o valor para a altura da imagem x? Qual é o valor para a altura do objeto? 3x. P' é o que eu quero determinar. Distância do objeto ao espelho, 30 centímetros. X e x vai cancelar aqui, não é isso? Daí eu tenho 1 sobre 3 é igual a menos P' sobre 30. Multiplicando cruzado, menos 3P' é igual a 30. Logo, eu tenho P' igual a menos 10 centímetros. Ah, o P' é negativo? Sim, se a imagem é direita, ela é virtual. Tá? Então, o P' é negativo, ok?
Então vamos à resolução, vamos calcular o foco. Aí sim, equação de Gauss. Então eu quero calcular o foco. Qual o valor de P? 30. Qual é o valor de P'? Menos 10. Daí a gente vai achar o MMC. Aliás, antes de achar o MMC, eu colocaria esse negativo para cima aqui. Então o MMC aqui seria 30, né? 30 por 30 dá 1, menos, seria menos aqui no numerador, 30 por 10, 30 por 10, 3 vezes menos 1, daria menos 3. Então aí eu teria menos 2f é igual a 30, multiplicando cruzado aqui. Logo f é igual a 30 dividido por menos 2, f é igual a menos 15. Procede a resposta? Sim, o foco é negativo. Por quê? Porque eu tenho um espelho o quê? Convexo. Porque a imagem ela é direita 3 vezes menor. É uma imagem virtual menor. Só o espelho convexo que te dá essa imagem virtual menor, porque o côncavo só imagem virtual maior, ok? Bom, gente, terminamos nossa aula. Grande abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.